Estão querendo o pescoço do Bolsonaro. A gente sente esse cheirinho de golpe no ar. E olha que o paralelismo histórico aí é muito próximo, ainda que eu não acredite que a história se repita, mesmo como farsa. O Jânio Quadros renunciou no dia 25 de agosto de 1961. E ele tinha assumido no dia 31 de janeiro do mesmo ano de 1961, ou seja, 6 meses e 25 dias. E que dia é hoje, por acaso? Hoje é 22 de agosto. E só faltam 3 dias para completar os 6 meses e 25 dias, a partir dos quais o Jânio Quadros não era mais presidente da República. Mas vamos pensar bem, vamos tirar o Bolsonaro e colocar quem no lugar? Vamos colocar o Mourão, o vice-presidente, o general de exército Mourão. E o que ele vai fazer? Ele está, claro, bem entendido lá com a Globo e essas grandes forças aí do conservadorismo nacional que querem privatizar tudo. Se lembram que o Mourão queria acabar com o 13º salário e vive dizendo por aí nas suas conferências, sobretudo entre os industriais e empresários, que o salário mínimo já é muito alto para o brasileiro. Pois é, aí bota o Mourão, fortalece o Sérgio Moro, fortalece a Lava Jato e vem novamente a perseguição política aí para não falar nas privatizações, que não propriamente o Bolsonaro, mas o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, que já está inclusive falando abertamente na privatização da Petrobras. Onde é que já se viu isso? Então o que é que vai ocorrer? Com uma eventual derrubada do Bolsonaro, vai ocorrer justamente isso. Vão abrir a porteira, vão abrir as comportas para a completa invasão internacional do Brasil. Claro que gosta tanto da fake news e foi eleito por elas. Acabou sendo vítima de uma fake news. E partindo de quem? Partindo do presidente da França, o Macron. O Macron, que é um homem lá dos banqueiros, é dos Rothschild, e de repente aparece como o defensor da esquerda, não é? Incrível como isto pode acontecer. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo diz que o Macron, para combater ou fustigar o Bolsonaro, usou lá uma foto. Agora, que foto é essa? Segundo a Folha, a foto foi usada pelo presidente Emmanuel Macron falar sobre a disparada no número de queimadas na Amazônia. E a foto não é atual. A imagem foi feita pelo fotojornalista da National Geographic, Lauren McIntyre, que morreu em 2003 nos Estados Unidos. McIntyre era um explorador que inclusive dá nome a uma das nascentes do rio Amazonas, a Lagoa McIntyre, no Peru. Olha aí a foto que é atribuída, não é, ao descaso do Bolsonaro com a Amazônia, só que a foto mesmo é de que ano? De 2003. Mas voltemos ao Jânio Quadros, sempre dizendo que não é bom fazer paralelismo, não é? Mas é que eles são tão semelhantes no temperamento. E há essa conjunção aí de fatores e de datas e de duração do tempo de cada um na presidência da República, que a gente não pode fugir, a gente é tentado a isso. Mas o Jânio Quadros, qual foi o problema do Jânio Quadros? O Jânio Quadros,
ele estava muito acima do Bolsonaro. Tinha governado São Paulo, tinha feito uma grande administração em São Paulo e tinha uma mente aberta, não é? Foi o homem que inaugurou a política externa independente. E para ver como é que são as contradições da política, foi ele o homem escolhido pela UDN, o tradicional partido golpista que acabou promovendo aquele golpe militar de 1964. Então o Jânio foi o queridinho deles lá, e eles achavam que o Jânio ia obedecer, não é, a todas aquelas suas diretrizes. Mas o Jânio disse, não, vamos fazer o Brasil ser respeitado no mundo. Vamos abrir o comércio com a União Soviética e com a China. Talvez por isso tenha caído. Mas não foi exatamente isso, porque o Jânio começava a ter realmente um norte na política, um programa governamental, o que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro só sabe dizer amém ao Trump, além de ser muito intransigente. Então, mas o Jânio era muito intransigente com o Congresso. Não tinha paciência com o Congresso. Aquelas reuniões com os políticos, ele parece que tinha horror àquilo. Mas eu não sei por quê, porque no governo de São Paulo, ele tinha um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, mas chegou ao governo federal e com aqueles votos todos, ele teve 47% dos votos. Ele achava que era dono da bola, mas nem sempre assim. Tanto é que ele renunciou e não aconteceu nada. E diziam que ele tinha renunciado justamente para tentar voltar ao poder já com o Congresso, ou com o Congresso domesticado, a partir da ação de um presidente forte. Naquela época se chamava de nascerismo, né? Aqueles presidentes fortes que eram, na realidade, militares, mas foram também alguns civis. O Bolsonaro, então, que se cuide e pare de abrir muitas frentes ao mesmo tempo, aquelas frentes que ele está abrindo, desmontando o corporativismo da Lava Jato, da Polícia Federal, dos procuradores. Tem que ir com calma, Bolsonaro, tem que ter comedimento. Então, ele agora diz que chamou uma reunião de emergência com 8 ministros para estudar a questão das queimadas na Amazônia. Já era tempo, não era, Bolsonaro? Já era tempo de você ter resolvido isso. De qualquer maneira, vamos torcer para que o Brasil não enfrente mais uma derrubada de governo. E esta parece que vem rápida, muito mais rápida do que a gente pode imaginar.